Fala, meus batedores de escanteio, tudo bem com vocês, gente? Vocês já sabem, aqui quem fala é o Vini e hoje a gente veio falar da queda de alguns clubes grandes do passado e focar exatamente o porquê eles chegaram no patamar que eles estão hoje. Vamos que vamos! Pois é muito comum a gente hoje em dia se perguntar de clubes que a gente ouve os nossos pais ou avós falarem que tinham grandes desempenhos, tinham bons jogadores, mas que hoje em dia são clubes pequenos. A gente, por exemplo, já fez um vídeo completo sobre a história do América Mineiro, que foi um clube muito importante para o cenário do futebol mineiro, mas que hoje já não tem mais tanta expressão. E hoje a gente veio focar aqui em três dos maiores nomes desse bolo de clubes que caíram, que é o Bangu, o América Carioca e o Guarani. Aqui a gente vai contar um pouco da história deles, mas a gente vai focar exatamente na queda e por que aconteceu. Então vamos começar pelo Bangu. Esse clube carioca foi fundado no bairro de Bangu, por isso o nome, na zona oeste do Rio de Janeiro, e disputa a elusiva vaga de quinto grande clube carioca. Gente, o campeonato carioca tem que acabar. Acaba, carioca. Acaba o campeonato carioca. Ele foi fundado em 1889 como uma indústria têxtil e fundou o clube de futebol em 1904 somente. O Bangu tem como maiores glórias dois campeonatos cariocas, um em 1933, um em 1966, sem contar uma Taça Rio em 1987. Mas teve como grande mérito, como grande conquista, disputar a final do Brasileiro de 85 contra o Curitiba. Se liga. Vamos lá, junta aqui. Irmão, a gente é o Bangu, maior clube do Rio de Janeiro, clube muito bem financiado, nunca vai cair de divisão, então vamos lá, pelo amor de Deus, tem que ganhar do Curitiba. Você sabe a escalação do Curitiba? Você conhece alguém que nasceu em Curitiba? Não, cara. Então temos que ganhar esse negócio, cara. Curitiba não é ninguém, vamos lá, vamos pra cima agora, vamos lá. 3, 2, 1, Bangu! Gol do Curitiba! E na disputa de pênaltis, o Clube do Sul leva o Campeonato Brasileiro. É impressionante. Curitiba, mano. Ninguém de Curitiba, cara. Pelo amor de Deus. Pois é, eles perderam pro Curitiba nos pênaltis, que definitivamente é a final de brasileiro mais estranha da história, Curitiba e Bangu. Mas enfim, eles perderam pro Curitiba dos pênaltis, mas chegaram aí pra Libertadores de 86, mas infelizmente acabaram não ganhando nenhum jogo. O Bangu, que é um clube muito tradicional e muito antigo, tem como principais ídolos o Domingos da Guia, talvez o maior zagueiro da história do futebol brasileiro, um grande ídolo dos anos 40 do futebol brasileiro, o Zizinho, que é considerado anterior ao Pelé, antecessor ao Pelé na verdade, e o Zózimo, que foi parte da seleção bicampeã do mundo brasileira lá em 62. Isso, 62. Quase confundi a história do Brasil, acredita? Bom, qual foi o motivo da queda do Bangu de sair de um clube finalista brasileiro e bicampeão carioca para um clube que hoje em dia já não figura mais na elite do futebol brasileiro? Na verdade, o que levou o Bangu a esse nível elevado foi a ajuda do Castor de Andrade, mais conhecido como Doutor Castor, uma figura quase que folclórica na história do Rio de Janeiro, muito conhecida, já tem até documentários sobre ele. Por exemplo, ele era um bicheiro dos mais famosos e mais ricos e ele financiou a época áurea do Bangu, dos anos 60, anos 70, anos 80. Só que, infelizmente, no final dos anos 80, ele deixou o clube e assim o clube começou a cair. Se liga. O quê? Não, só tenho dinheiro? Que? Pra onde? Ah, mano, hoje essa semana você tá com sorte. Deu leão, deu a zebra na verdade. Zebra no jogo do bicho. E, tô ganhando dinheiro pra caramba, cara. Ninguém acertou, então veste dinheiro no Bangu assim, tranquilo. Que ano? 85? Não, dá pra chegar assim. Vamos lá. O que? Perdeu a final do Brasileiro? E eu vou ser preso? O jogo do bicho é ilegal agora? Ah, quer saber? Eu cansei desse clube. E foi no fim dos anos 80 mesmo que o Bangu começou a decair, mas foi talvez na década de 2000 que ele chegou ao seu ponto mais baixo, quando ele caiu para a segunda divisão do Carioca e chegou a passar algumas temporadas lá, mas hoje em dia ele já está de volta à elite do Campeonato Carioca. E além dele, ele também está disputando a Série D do Brasileiro,
junto com alguns outros clubes famosos. É bastante curioso vocês darem uma pesquisada. O nosso próximo clube é o América do Rio de Janeiro, fundado lá em 1904, que tem como cores o vermelho e o branco e como mascote o diabo. Ele foi fundado na região da Grande Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e ele é conhecido até hoje por ter um hino lindíssimo. Solta o som, Pedrão! Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração e nosso... Bom, o América tem como curiosidade ser o primeiro América do futebol brasileiro e, além disso, o nome está em inglês, o nome não está em português, então não tem acento em América. Inclusive, ele tem direito ao nome América Futebol Clube, que é o nome do clube. Além disso, ele é o clube que disputa com o Bangu a vaga de quinto grande clube carioca, que eu já explicitei aqui. Acaba o futebol no Rio de Janeiro, tem que acabar o Campeonato Carioca, acaba! Ele tem como principais ídolos Luizinho Lemos, um dos grandes goleadores da história do clube que chegou a ser técnico posteriormente, o Edu Coimbra, que é considerado amplamente o maior ídolo da história do América Mineiro e que tem como curiosidade ser irmão do Zico, sim, aquele Zico, maior ídolo do Flamengo. Além disso, a gente tem o Romário e o Zagallo, que não fizeram muita história no América, mas o Romário é filho de um torcedor do América e já vestiu a camisa do clube em uma oportunidade, já ajudou financeiramente o clube. E o Zagallo, que iniciou sua carreira na América e já chegou a dizer que o América era o clube do coração dele. Bom, a gente tem como principais fases da história do América o início do século passado, em que entre os anos de 10 e os anos de 40 eles ganharam 6 cariocas, inclusive aqueles 3 que estão no hino. Além disso, durante os anos 60 até os anos 90, eles tiveram mais uma outra geração vitoriosa pra caramba, que conseguiu um terceiro lugar no Brasileiro, que conseguiu mais um carioca e que conseguiu o famoso Mundial de 62. Mas tá, como que esse clube que tem um hino tão bonito, que tinha torcida, que tinha títulos, como que ele caiu? Pois bem, tudo começou lá no Campeonato Brasileiro de 1987. Pera aí, 87 é do Sport, calma lá. Não, você tá louco? 87 é do Flamengo, você tá me tirando, eu vou te quebrar. Tio, para, quem que jogou a Libertadores? 87 é do Sport, fião. Irmão, você acha mesmo que o clube que tem o Zico ia perder... Ah, com licença, ia perder o título pro Sport? Fica de olho aberto. Chega! Não me importa quem ganhou. O que me importa é o que fizeram com a América, beleza? Fiquem aí na de vocês. Bom, o que acontece... Se vocês não conhecem a história do campeonato de 87, o que levou a essa polêmica do Sport e do Flamengo, é bom vocês darem uma pesquisada também, porque é uma história que precisa de um vídeo separado só para isso, de uma meia hora, que envolve muitos detalhes. Mas, quando a CBF anunciou que não ia ter dinheiro para financiar o Brasileiro, formou-se o Clube dos 13, que era basicamente os do Rio, os do Sul, os de São Paulo e os de Minas, e depois adquiriram o Bahia também. E esse clube dos 13 fechadinho meio que ia definir o Campeonato Brasileiro. Houve algumas mexidas de calendário, etc. Mas no final das contas isso jogou a América, que estava na primeira divisão e tinha se mantido na primeira divisão de 86 para 87. Ele foi relegado para o módulo amarelo, que muita gente tratava como a Série B naquela época. Então ele meio que foi rebaixado sem ter culpa nenhuma. O que indignou a América e fez com que o América se negasse a jogar o Campeonato Brasileiro de 87. O que muitos consideram como o erro primordial e como o erro principal para a queda do América. Até porque no ano seguinte ele volta a disputar a Série A, só que ele cai, inclusive ele cai junto com o Bangu. E 88 é o último ano em que o América do Rio fica na Série A do Brasileirão. Desde então foi tudo ladeira abaixo. O que aconteceu foi... Com a falta de jogos no ano em que eles pararam de jogar e depois com os jogos na Série B, Série C e etc., cada vez mais o América foi perdendo torcedores. Ele foi de um clube que tinha 12 mil sócios antigamente, o que era um número que rivalizava clubes grandes, para em 2014, pelas minhas pesquisas, ter em volta de 400 sócios. Além disso, como ele começou a parar de jogar contra grandes clubes porque ele foi caindo de divisões, a bilheteria foi diminuindo.
E o que acontece é que o América era realmente um clube. Então ele era um clube poliesportivo, que inclusive é muito pioneiro em várias modalidades. Mas aí, como o América era um clube, ele foi diminuindo de rendimento, ele foi conseguindo investir menos na equipe. E por isso, por exemplo, o próprio centro de treinamento, o próprio clube, que era muito moderno nos anos 80, chegou a ser leiloado em 2012, o Campos Sales, porque eles não estavam mais tendo dinheiro para pagar, até que a prefeitura do Rio tombou como patrimônio histórico. Então, essencialmente, o problema foi esse. A queda no futebol, a queda em campo, levou à queda de rendimento, e por isso o América só não consegue mais se sustentar, o que levou ele a cair lá no início deste século, sendo que ele já caiu para a Série B do Carioca mais vezes, além dessa, e é o que leva ele a, por exemplo, hoje não estar disputando a primeira do Carioca, ele ficou na fase preliminar, nem nenhuma competição nacional. Todo torcedor do América é maluco, eu lhe falo isso com toda clareza. O cara que é América é maluco, não é bom da ideia. Mas o que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Então, nós estamos aí mesmo, né? Pra dar força. Ô filha da puta! Vai tomar no... Agora, saindo do Rio de Janeiro e pondo um pezinho do outro lado da fronteira, a gente chega pro Guarani, um clube de São Paulo, um clube do interior de São Paulo, especificamente de Campinas. Foi fundado em 1911, tem como cores o verde e o branco, e tem o apelido de Bugre, porque Bugre é o nome de um índio que faz referência ao nome Guarani, que é o nome do clube. É considerado por muitos o maior clube interiorano, e ele tem uma história muito rica e muito bonita, tendo o início da sua ascensão nas décadas de 50 e 60, com um grandíssimo destaque para uma goleada de 5-1 no Santos do Pelé, lá em 1964, que era o auge daquele time. Então assim, o Guarani não queria brincadeira, tanto que na década seguinte ele teve a coroação do seu trabalho, da sua ascensão, lá em 1978 contra o Palmeiras, quando ele ganhou o Campeonato Brasileiro, acredite se quiser, com um time que tinha muitos nomes importantes para a história do clube, Careca, Zenon, Renato e o técnico Carlos Alberto Silva, que levaram a esse título importantíssimo, que até hoje é o único clube interiorano a ter ganhado o Campeonato Brasileiro. E na década seguinte, na década de 80, talvez eles tivessem uma geração ainda melhor, porque eles chegaram a 2 finais do Brasileiro. Lá em 86 eles perderam a final roubadíssima pro São Paulo, com um pênalti claro que o árbitro não deu. Eu gosto de reforçar isso, porque se fosse outro time, já teriam documentado, já teriam ameaçado o juiz, mas todo mundo esquece isso. Então fica aí, pesquisa o lance importante. E em 87, mesmo campeonato de 87, que o Guarani ficou de fora também, ele perdeu a final pro Sport, então ele ficou com 2 vices brasileiros também. Além disso, ele é um clube que revelou muitos craques ao longo dos anos, e teve muitos craques passando pelo seu clube, como Evair, Luizão, Neto, Djalminha, uma série de craques do futebol brasileiro que mudaram a história do futebol brasileiro, passaram pelo Guarani. O problema do Guarani foi o quê? Na segunda metade da década de 90, o Guarani passou por uma crise financeira absurda, o que começou a afundar as finanças do clube e piorar a chance do clube de se manter, e por isso, desde então, ele conseguiu 8 rebaixamentos no Paulista, além de algumas passagens pela Série C do Brasileiro, e a última vez que ele passou na Série A foi lá em 2010, e teve como principal feito nos últimos anos chegar à final do Paulista de 2012, em que eles perderam para o Santos do Neymar. O caso dos 3 clubes, eu acho que basicamente todo mundo gostaria de ver eles subindo, mas a grande questão é que, como eles tiveram uma queda financeira muito grande, para eles voltarem à elite agora eles precisariam de um incentivo financeiro muito grande, e é um incentivo que seria muito difícil de conseguir. É óbvio que eles renovando a base, fazendo uma boa gestão financeira, talvez eles consigam um campeonato paulista, um campeonato carioca, mas sinceramente eu já não enxergo o caminho para esses clubes chegarem à elite do futebol, a não ser que eles sejam comprados pela Red Bull, como foi o Bragantino. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham matado a curiosidade de vocês de por que esses clubes estão onde eles estão agora. Até o próximo vídeo de qualidade nada duvidosa. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, tudo isso ajuda demais a gente, e é tudo nosso.